Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos à nossa live. Eu sou a Alessandra Daúde, sou médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, sou sócia da Gerari. Esse aqui é o Brumel, que é embriologista, também é sócio da Gerari. Ele está aqui hoje para a gente conversar sobre o tema de preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos. Essa vai ser a nossa primeira live de 4 que nós vamos fazer agora no mês de março, em homenagem ao mês das mulheres. E o intuito nosso é empoderar as mulheres sobre esse tema, para vocês poderem ter a informação, para poderem decidir o que vocês querem fazer, né, sobre a sua fertilidade, sobre o seu planejamento reprodutivo, tá bom? Então hoje eu vou falar, provavelmente eu vou falar um pouco mais que o Brumel, né, Brumel? Com certeza. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live, né? E a gente também está aqui para no final responder algumas perguntas, então eu espero que vocês interajam conosco para a gente poder sanar todas essas questões relacionadas a essa questão da preservação da fertilidade, né? Quem ainda não mandou as suas dúvidas, pode mandar que depois, no final da minha explicação e da do Brumel, a gente vai respondendo algumas perguntas, tá bom? Então vamos começar com o tema de preservação da fertilidade, congelamento de óvulos. E eu quero começar falando a respeito do envelhecimento dos óvulos. Então por que a gente fala muito sobre preservação da fertilidade? Porque ao longo dos anos a mulher vai diminuindo a qualidade dos seus óvulos, porque eles vão envelhecendo naturalmente. Eles nascem com a gente e vão envelhecendo. E o que quer dizer, né, envelhecer um óvulo? O óvulo, quando ele envelhece, ele perde a qualidade dele, né? E quando ele perde a qualidade, ele forma embriões alterados. E esses embriões alterados, muitas vezes, eles não chegam a implantar no útero, então a mulher nem sabe que ela formou um embrião, né? Ele acaba nem implantando no útero, e muitas vezes essa mulher também pode ter um aborto. Então, pensando nisso, e agora a gente tem técnica para preservar a fertilidade, é que a gente vem aqui fazer o alerta. E tem várias indicações para a gente fazer um congelamento de óvulos, né? A primeira que eu vou falar é a preservação dos óvulos de uma forma social. O que é isso? É o que a gente mais vê, né? A gente vê muitos influentes, pessoas influentes, artistas, né, atrizes falando sobre o tema. Acho isso muito bacana, porque está desmistificando esse tema. Então a gente vê que muitas mulheres, elas acabam optando em fazer isso, porque muitas vezes ela quer uma independência financeira, ela investe na carreira dela. Então, quando ela está lá no início da sua carreira, entre os seus 28 e 33 anos, que é o auge da fertilidade, ela não está totalmente focada para a maternidade, nem para, talvez, ter relações amorosas, né? E pensar numa gravidez naquele momento. Então, essas mulheres, às vezes, o tempo vai passando e elas vão deixando não se preocupam com isso, e quando vão ver, já passou muitos anos, porque às vezes engata uma pós-graduação, um aumento, né, do trabalho, e aí quando ela vai ver, ela está lá com 38, 39 anos, ou às vezes não encontra um parceiro ideal, né, e o tempo passou, e ela não se preocupou em preservar a fertilidade. E o que a gente vê muito é que as mulheres que estão nessa fase dos 40 anos, elas não foram muito instruídas a congelar seus óvulos, porque é um tema que a gente está falando mais nos últimos anos. Então, as mulheres que estão na faixa dos 30 anos ou mais novas, até 35, elas estão se beneficiando com as informações das redes sociais, né? Porque a gente está dando a oportunidade para elas avaliarem se isso vale a pena para elas. Então, aqui não é, a ideia aqui não é obrigar e falar, olha, você precisa, não é fazer uma pressão na mulher, falar, olha, está passando o seu tempo, você tem que congelar seu óvulo. A ideia aqui realmente é fazer um alerta, empoderar vocês, né? E para vocês, com essa informação, decidirem o que vocês vão fazer, para não se arrepender, chegar lá nos 40 anos e falar,
poxa, eu nunca fui avisada sobre isso, nunca ninguém falou para mim. Se eu soubesse, eu teria feito. Né, Bruno? Exatamente, eu tenho uma conhecida minha mesmo que passou por isso. Ela Aí. não teve muita informação, né? Porque a técnica do congelamento de óvulo, ela começou a ser mais falada nos últimos 12, 13 anos para cá, né? E aí ela começou a ser mais difundida, digamos assim, agora, desses últimos tempos para cá. Então tem muita paciente mesmo, tipo uma colega minha mesmo, que ela está com 42 anos. Ela foi, agora que ela está tentando ter uma gestação, e ela está vendo a dificuldade que ela está sentindo justamente por isso, porque a qualidade dos óvulos dela diminuiu, ela diminuiu a reserva dela ovariana, né, com o passar da idade, e a qualidade desses óvulos estão dificultando ela ter essa gestação agora nesse momento. São casos que acontecem, né? A gente vê não só isso, eu tenho essa conhecida minha, mas a gente vê isso muito na clínica, né? Uma Então, coisa que... essa questão da preservação, né, da fertilidade é muito interessante, né? A gente tem que alertar exatamente essas mulheres que estão mais empoderadas, que estão mais em busca, né, desse sucesso profissional, para depois formar uma família, para depois ter essa gravidez, essa gestação, ela pensar nisso antes, justamente para poder manter a qualidade desses óvulos, né? Sim. Porque a gente vê isso dentro do laboratório Sim, até. o tempo todo, né? E a questão social não é só aquela mulher que está investindo, por exemplo, na carreira, mas também aquela mulher que estava num relacionamento, estava tudo certo, anos, né, namorando, e nos seus 30 anos acaba um relacionamento, ela não engravidou ainda, então até ela conhecer uma pessoa bacana, demora, né? A gente se apaixona, mas às vezes não é a pessoa certa. E às vezes por pressão da sociedade, e às vezes até dela mesmo, ela acaba tendo um relacionamento onde ela não tem certeza ainda do que ela quer, mas por conta dessa pressão ela acaba casando e tendo filhos, né? Então, às vezes a gente se preocupa com isso, porque o congelamento de ovos ele vai poder te dar essa liberdade reprodutiva. É claro que o congelamento de óvulos não é uma garantia de gravidez no futuro, mas é uma possibilidade que se cria, né, para você aumentar suas chances de gravidez. Exatamente. E mesmo que você tenha filhos naturalmente, vamos supor que você tenha filhos tarde, 36, 37 anos, o primeiro filho, e quando você quiser ter de novo e você tem óvulos congelados, você pode utilizar esses óvulos se você tiver com dificuldade, ou mesmo se você quiser usar pela qualidade deles. Então também é possível, Sim, né? sim, com certeza. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é assim, só para vocês terem uma ideia, uma mulher de 35 anos, até os 35 anos, ela precisa, geralmente, num tratamento, ter 8 óvulos para conseguir um embrião euploide, certo? 8 óvulos. Eu estava falando que uma paciente, uma mulher de até 35 anos, para ela ter um embrião euploide, o que é o embrião euploide? Cromossomicamente normal, é esse embrião que vai gerar uma gravidez saudável, tá? Ela precisa em torno de 8 óvulos para um embrião. Só que quando a gente transfere esse embrião, ela vai ter em torno de 60% de chance de engravidar. Então, se a gente quer aumentar as chances dela engravidar, o ideal seria que ela congelasse em torno de 15, 16 óvulos, tá? Para uma gestação. Isso com pacientes acima de até 35 anos. Pacientes de 36 a 39, elas precisariam aí em torno de 10 óvulos para um embrião saudável. Em torno aí, então vamos pensar um pouco mais, 20 óvulos. E as mulheres de 40 a 42 anos, isso é estatístico, tá? Não quer dizer que vai ser para todas as pacientes. Elas precisam, em média, 17 óvulos para um embrião euploide. Só que, com o passar do tempo, esses óvulos vão caindo de quantidade. Então, durante uma estimulação ovariana para a gente conseguir os óvulos, uma paciente de 42 anos, é muito difícil a gente conseguir 17 óvulos, né? Na verdade, a gente precisava o dobro disso. Muitas vezes a gente consegue 5, né? Estourando aí 8, 10, né? Quando ela tem uma boa reserva. Mas isso não é o comum. Então, para vocês verem a dificuldade de conseguir um embriãozinho saudável, tá bom?
A idade, né, interfere muito nisso, né? Então a gente percebe que quanto a paciente é mais nova, menos de 35 anos, a chance dela ter embrião saudável é muito maior. E conforme a idade vai aumentando, ela vai diminuindo a quantidade de óvulo, diminuindo essa qualidade, que acaba reverberando ali nessa qualidade embrionária, né, doutor? Exatamente. E é por isso que a gente sempre fala que o ideal é congelar antes dos 35, por conta disso. Ah, mas eu tenho 38, eu quero congelar? Sim, você pode congelar, não tem uma data limite. Mas cada vez que vai passando os anos, mais difícil fica da gente conseguir um óvulo de boa qualidade, né? Além dessa preservação social, né, que foi o que eu falei, existem outras indicações de congelamento de óvulos. Uma muito importante é nos casos das mulheres com endometriose. Então, mulheres que estão com planejamento para cirurgia de endometriose, é muito importante fazer uma avaliação da reserva ovariana e mesmo que a reserva esteja boa, é muito importante ela pensar sobre a preservação da fertilidade. Principalmente se esses focos de endometriose estiverem nos ovários, são os endometriomas. Por quê? Porque na hora que vai fazer uma cirurgia para retirada desses focos, há diminuição da reserva ovariana. Então, já tem vários estudos dizendo para as pacientes não irem para a cirurgia antes de preservar a fertilidade, fazer o congelamento de óvulos. Exatamente. Então, essa é uma das principais indicações, pensando em alguma doença relacionada à fertilidade da mulher, né, eu vou até citar um outro caso aqui, Isso, né, na verdade. vamos lá, vamos uma prima minha, inclusive, ela casou recentemente, né, e eles são um casal jovem, ela tem 31 anos, ele tem 32 e tal, e ela descobriu que tem uma endometriose, está com uma dificuldade de engravidar, e ela fez uma reserva, fez a avaliação da reserva dela, está com uma reserva boa, aí ela vai fazer uma cirurgia, na verdade ela vai congelar esses óvulos primeiro, para depois fazer a cirurgia, e posteriormente eles vão até tentar engravidar naturalmente, né? Se eles não conseguirem, pelo menos eles têm esses óvulos aí guardados, né, congelados, por uma futura fertilização in vitro, para poder garantir a qualidade e essa quantidade de óvulos, né, dessa reserva que ela tem atualmente. Então é ideal mesmo, antes de fazer qualquer cirurgia, avaliar a reserva, né, e fazer a punção para poder fazer o congelamento desses óvulos, né, Sim. doutora? E não é somente também a endometriose, né? Doenças do ovário, cistos nos ovários que vão ser cirurgicamente retirados, como, por exemplo, o teratoma, que é comum em pacientes jovens. É muito importante também a mulher estar orientada, ser orientada por médico, às vezes não é, mas ser orientada, assim, buscar essa orientação para congelar os seus óvulos, porque muitas vezes uma boa parte dos ovários é retirado, às vezes o ovário todo, né? Então agora você ilustrou, também vou ilustrar. Eu tive uma paciente que eu estou lembrando aqui, jovem, que teve um teratoma, ela tirou, ela não nos conhecia ainda, ela tirou o ovário, e apareceu o teratoma no outro ovário. O teratoma é geralmente um cisto ovariano benigno, tá? E aí, ela mesma começou a se informar sobre preservação da fertilidade. Os pais foram com ela na consulta para congelar os óvulos. Ela só tinha um ovário, mas a gente congelou os óvulos e depois ela foi para a cirurgia, onde ela retirou esse teratoma, mas com certeza houve prejuízo da reserva ovariana porque mexeu nos ovários. Sim. Né? Então essa também é uma indicação. Tem a questão também da baixa reserva ovariana, né? Paciente que tem uma baixa reserva para ela poder ter um pool ali maior de óvulos para uma futura fertilização, né, doutora? Sim. Essas pacientes são as que chegam espontaneamente no nosso consultório. Porque elas já estão assustadas, né, que estão com uma baixa reserva, geralmente são jovens, e querem preservar a fertilidade. O que vai acontecer nesses casos é que, como ela já tem uma baixa reserva, talvez a gente tenha que fazer vários ciclos de retirada de óvulos para a gente conseguir uma quantidade adequada. Então, já tive pacientes que fez 6, 7 vezes, cada vez que a gente coletava era 1 ou 2 óvulos que a gente coletava, mas que eles estão guardadinhos aí esperando ser utilizados, né? Lembrar... quanto maior óvulo congelado ela tiver, maior chance de ter embriões, né? Quanto maior a quantidade de óvulo, a maior chance de ter embrião ali no final. Sim.
Lembrando que sempre quando a gente congela os óvulos e você vai querer usar os óvulos para engravidar, aí o casal vai ter que fazer a fertilização in vitro, né? Não tem como fazer diferente, né? Não tem como fugir, né? Porque o óvulo tem que encontrar com o espermatozoide. Exatamente, tem que ir para o laboratório para poder fecundar e a gente fazer o embriãozinho para poder transferir ali. Tem casos também, doutora, de menopausa precoce, né? São as pacientes com menopausa, são as pacientes que já estão numa falência ovariana, que pode ser transitória, né? Mas quando ela já está na falência ovariana e não é transitória, ela já não tem os folículos, né? Então a gente tenta estimular e se não conseguir fazer com que eles cresçam, aí realmente a gente não consegue congelar os óvulos. Mas a grande maioria vem com a diminuição já da reserva, mas não ainda com a menopausa já instalada, né? Se a menopausa já está lá e não é transitória, a gente não tem como recuperar os óvulos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Como que é feito o tratamento? Quais os exames, né, que a gente precisa para poder avaliar essa reserva ovariana? Esse daí eu vou falar assim bem rapidinho, porque semana que vem a gente vai fazer outra live. Exatamente. Né? Falando sobre exames para avaliação da fertilidade feminina. Mas assim, dando uma geral bem rápida, são 2 exames que nós solicitamos. A contagem de folículos antrais, que a gente realiza no início do ciclo menstrual, para a gente ver quanto que aquele ovário está recrutando da reserva dele. Então, com base nisso, a gente já tem uma noção. E a gente também pede o hormônio antimileriano. Então, são 2 exames que a gente olha em conjunto, porque às vezes a contagem está baixa e o antimileriano está bom. Pode ser que naquele mês ela não estava o recrutamento não foi tão bom. Quando os 2 batem, os 2 estão baixos, né? A gente já pensa numa baixa reserva. E quando tem um antimileriano baixo, uma reserva alta, a gente pensa assim, poxa, será que esse mês foi um mês bom, né? E ela conseguiu uma quantidade melhor? Será que se a gente começasse o tratamento num mês assim, a gente teria um sucesso maior do tratamento? É uma possibilidade, né? Também. Então a gente pede esses 2 exames para avaliar a reserva. Vamos lá pelo tratamento? Vamos. Quer mais alguma coisa? Não, na verdade é para falar, né, como que é esse tratamento, como ele é feito, né, o tempo desse tratamento e o uso de medicação. Então, o tratamento é rápido, né? Em torno assim, de 2 semanas a gente já está com os óvulos coletados. A mulher ela vai começar a tomar as medicações no início do ciclo menstrual e ela toma mais ou menos por 11 dias a medicação. Tem vários tipos de medicações, a gente individualiza cada caso. Né? E a retirada dos óvulos é feita em torno aí de 13 dias do início das medicações. E no mesmo dia que a gente coleta os óvulos, eles são congelados. Então explica aí pra gente, Brumel, como que é feito esse congelamento. O congelamento do óvulo é uma técnica que a gente chama de criopreservação, né? Esses óvulos eles são puncionados no centro cirúrgico. A gente leva os tubinhos para o laboratório, que é interligado. A gente tem uma janelinha ali que a gente chama de pass-through, que é por onde passam esses óvulos do centro cirúrgico para o laboratório. A gente faz uma avaliação inicial desses óvulos. Os óvulos eles vêm com uma membrana que a gente chama de membrana de proteção do óvulo. A célula do cúmulus, né? Essa célula do cúmulus a gente usa uma enzima que chama hialuronidase para poder degradar ela e a gente conseguir ver a qualidade desse óvulo. A gente vai fazer uma primeira avaliação do óvulo para ver se ele é um óvulo maduro, né? Se ele é um óvulo apto ali para a gente poder congelar e depois posteriormente descongelar e fazer uma fertilização, ou se ele é um óvulo imaturo. A gente faz essa avaliação, classificação do óvulo, né? Qualidade, como que ele está, citoplasma, para avaliar. E depois de 2 horas da punção, a gente faz o congelamento. O congelamento a gente usa uma técnica de criopreservação. Essa técnica é uma técnica que basicamente a gente desidrata o óvulo, reidrata ele com agentes crioprotetores, né? E esses agentes vão fazer uma proteção para impedir que formem cristais de gelo ali nesse óvulo no momento que a gente congelar, para quando a gente descongelar, ter uma taxa de sobrevivência maior. Antigamente a gente usava uma técnica que chamava congelamento lento, principalmente para embrião.
E a gente perdia muito embrião quando descongelava, porque esses cristais de gelo formavam água e ele acabava degenerando esses embriões. Com essa técnica nova de criopreservação, a gente tem uma taxa de sobrevida maior de embriões e muito maior de óvulos também. Então é mais esse processo mesmo, assim. Congela imediatamente ali no nitrogênio. Durante essa avaliação do congelamento, quando esse óvulo está sendo, a gente faz, ele colapsa, né? Ele dá uma murchada para a gente poder reidratar ele com crioprotetor. A gente faz uma avaliação que é recente, né? Um estudo recente, na verdade, um estudo observacional de uma colega embriologista que ela trabalha numa clínica na Inglaterra, e ela conseguiu identificar a qualidade desses óvulos e a chance desses óvulos ter uma taxa de sobrevida melhor pós-descongelamento. A gente avalia como esse óvulo ele faz esse colapso, como ele dá essa murchada. E a gente classifica ele entre A, B e C. A é quando ele murcha bem, então é sinal de que ele está indo bem, ele está desidratando o suficiente com agentes crioprotetores para poder ter um descongelamento melhor. B quando ele reage mais ou menos e C quando ele não reage. Então esses óvulos que têm uma classificação C, a gente sabe posteriormente que são os óvulos que têm uma chance maior de não sobrevivência, tem uma qualidade não muito boa. Embora a nossa taxa de sobrevivência de descongelamento seja excelente, a gente está com 98% de taxa de descongelamento de óvulo, mas a gente faz essa avaliação nesses óvulos justamente para poder verificar essa qualidade e quais são as chances de sobrevivência pós-descongelamento. Né? Porque o óvulo ele é muito sensível, o óvulo é uma única célula. O embrião a gente tem milhares de células ali. Então o embrião, quando a gente descongela, se ele perder até 30% das células dele, ele consegue se reorganizar e continuar o desenvolvimento. O óvulo não, o óvulo é uma célula única. Né? Então se ele degenerou e já era, não tem o que fazer. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, né, de criopreservação, com essa avaliação que a gente faz dos óvulos, a gente já tem um know-how para poder saber que a técnica é segura para congelamento, é segura para descongelamento e esse óvulo vai depois para a fertilização tranquilamente ali para ter o desenvolvimento embrionário. Claro que vai depender de fatores individuais também, individuais, né? Cada casal, fator masculino, se tem fator feminino ali, e tem a mulheres que não óvulo, têm uma né? qualidade tão boa, né? Sim. E tem alguma doença de base já que diminui a qualidade dos óvulos. Exatamente. Mas estatisticamente, a gente, né, você falou até das nossas taxas, mas estatisticamente é em torno de 70% dos óvulos que sobrevivem, né, depois do descongelamento, né? E tem 100% também, né? Quando a gente tem óvulos excelentes, assim. Então é muito variável mesmo, igual você falou, porque tem doenças, por exemplo, a endometriose, ela causa um declínio de qualidade, digamos assim, né, do óvulo. E a SOP também, a gente, né, pacientes com SOP, a gente vê que tem uma qualidade de óvulo ali não tão boa, assim. Mas não quer dizer que sejam óvulos ruins também. Todos esses fatores vão interferir realmente no processo ali no final. Sim. E esses óvulos, eles podem ficar congelados indefinidamente, né? A gente não tem estudos ainda falando. Geralmente eles ficam aí até uns 10 anos congelados, porque a paciente, a mulher, vai querer usá-los no futuro, mas tem gente que mantém, né? Às vezes doa, claro, se ela quiser doar, senão ela pode descartar a qualquer momento os óvulos, mas eles podem ficar congelados, né? Eles ficam congelados em nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido no laboratório, é todo controle de qualidade rígido, ali, rigoroso, para poder manter esses óvulos e embriões congelados, enfim. Então tem todo um know-how ali para qualidade e manter, né, esse congelamento íntegro ali para não ter nenhum problema para descongelamento desses óvulos, né, posteriormente. Isso aí, eu acho que a gente deu uma passada boa, né? Na preservação da fertilidade. Eu acho que tem algumas perguntas, né, que vocês já enviaram. Tem algumas perguntas que chegaram aqui. Se tiver para você, você faz a pergunta e responde, Bruno. Quem necessita preservar a fertilidade, doutora? Bom, todas essas pacientes que a gente falou das indicações, né? Indicação social, então eu quero porque eu quero investir na minha carreira, não tenho parceiro, essa seria uma indicação. Tenho endometriose, vou fazer uma cirurgia nos ovários, tenho uma falência ovariana, tenho uma baixa reserva, então esses são os principais casos, né?
para a gente congelar os óvulos. Sim. E quem tem só um ovário tem menos chances de congelamento de óvulos? Na verdade, o que a gente tem que avaliar é a reserva ovariana desse ovário. Então, tem mulheres que perdem um ovário, mas ainda é jovem e tem uma quantidade boa, né? Que nem eu expliquei que eu tive um caso assim, né? Então, depende muito da idade e da reserva ovariana. Mas sempre é válido, porque é melhor ter alguns do que não ter nada, né? Essa daqui eu acho que eu posso responder. É verdade que óvulos congelados não têm data de validade? É verdade, né? Igual a gente estava falando, ele pode ficar o tempo necessário que você quer manter eles ali congelados para quando você tiver desejo de fazer, de gestar, né, de engravidar, descongelar, fazer todo o processo. Então não tem um tempo mínimo e não tem nenhum tempo máximo, assim, na verdade. Ainda não tem os estudos, né, relacionados a isso a longo prazo, porque é uma técnica que não é tão antiga quanto a fertilização in vitro, Sim, né? A gente tem muitos casos aí de embriões que ficaram congelados por 30 anos. 30 anos, né? Do congelamento de óvulos ainda a gente não tem o muitos óvulo casos. também é essa questão que você falou, né? A paciente, ela, às vezes, esse time que ela queria para poder engravidar é uns 10 anos, mais ou menos, que ela conseguiu construir a carreira, tudo. E aí o timing dela é mais ou menos esse. Então é isso, eu acho que deve ser essa média. Ele tá né? lá quietinho, né? Não perde qualidade, ele continua exatamente sendo igual ele criopreservado, estava. Né? não tem alteração de temperatura, nada, então... Ó, tem uma outra pergunta aqui. Quem usa DIU consegue congelar óvulos? Consegue sim. A gente não precisa tirar o DIU para fazer a indução e retirar os óvulos, não tem problema. Sim. Tem uma época melhor no mês para congelar, considerando o ciclo? Então a gente geralmente começa o preparo a indução da ovulação no início do ciclo menstrual. Claro que tem mulheres que a gente vai optar em fazer na fase pós-ovulação. Que a gente pode fazer um duplo estímulo, ou seja, faz a coleta iniciando no início do ciclo menstrual e depois coleta os óvulos e depois a gente já engata uma outra indução. Tem mulheres, a grande maioria, a gente vai começar no início do ciclo menstrual e tem outras que, dependendo de cada caso, a gente vai optar em fazer após a ovulação, né, na fase lútea que nós falamos. Depende de cada caso. Sim. Tem um limite de óvulos para congelar por pessoa? Não tem um limite. O que a gente sempre pede é que o quanto mais melhor, né, claro. E depende dos fatores, né, no limite, assim, o limite, cheguei em 100 óvulos, né, não sei, para que você... necessidade disso, né, o expor a paciente a uma quantidade de hormônios sendo que já tem uma quantidade lá de óvulos congelados, né? Ou então o limite emocional da paciente que não quer mais, né, pensar nesse assunto, então ela não quer continuar a dar sequência a congelamentos sucessivos. Eu acho que é mais isso. E também é aquilo que você falou, cada caso é um caso, né? Tem que estudar, individualizado, tal, para poder entender se tem um fator masculino ali também, né, que pode interferir numa fertilização. Então, cada caso é um caso, né? Sim. Tem mulheres também, outra coisa que eu não falei, mas é uma indicação de congelamento de óvulos, são aquelas mulheres que vão fazer um tratamento de fertilização in vitro e ela tem muitos óvulos. Então, ela pode optar em congelar uma parte desses óvulos e na outra parte ela pode fertilizar. Qual que é a vantagem, né, disso? A vantagem é não formar muitos embriões, mas nem sempre a gente consegue uma quantidade boa de embriões, porque também depende do fator de infertilidade. Então, quando é um fator masculino, a gente tem uma diminuição, né, importante dos óvulos fecundados. Mas ela pode um dia usar esses óvulos como ela bem entender, né? Claro, ela está numa relação estável, ela quer ter filhos com aquela pessoa, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Então, a parte boa de congelar os óvulos é porque esses óvulos é da mulher e não é do casal, né? O embrião não, o embrião é do casal. Tem uma pergunta aqui, ó. Se a reserva estiver boa na contagem de folículos, quer dizer que o antimileriano também está bom? Então, isso que eu falei, né? Às vezes não é bem assim, por isso que a gente gosta de fazer os dois exames, porque muitas vezes não, mas
algumas vezes acontece essa discrepância. Aí a gente tenta entender o porquê que aconteceu isso. Pode ser até a técnica do antimileriano, né? Sou laqueada há 9 anos e arrependi. Agora quero uma nova gestação. Minha reserva ovariana pode ter diminuído? Pode. Foram 9 anos, né, doutora? O que acontece? Na hora que a gente vai fazer a laqueadura, existem vasos que nutrem as trompas, as tubas, e também nutrem os ovários. E quando a gente vai cortar, a gente acaba pegando esses vasos, né? E tem uma irrigação diminuída dos ovários, e isso pode repercutir na reserva ovariana. Não é incomum isso acontecer. Eu pego bastante pacientes com laqueadura e que tem uma diminuição da reserva ovariana. Então pode sim. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode. Sim, e também passou 9 anos, né? Então também tem essa questão do tempo, né? Também, né? Exatamente, né? Naquela época, muitas pacientes falam, mas eu engravidei tão fácil, não é possível que agora eu não consiga engravidar. Mas às vezes ela engravidou com 20, 30 e está querendo engravidar agora com 43, então muda muito. Sim. Né? Ó, tem mais uma perguntinha aqui. Tenho endometriose, no entanto já consegui engravidar naturalmente, mas estou tentando novamente. Isso significa que é mais difícil conseguir por via natural novamente? A endometriose ela é progressiva. Então, naquele momento que você engravidou, talvez ela não estivesse afetando a parte da fertilidade. E agora ela pode. Né? Então, realmente, é importante fazer alguns exames para avaliar essa fertilidade. Sim. Foram essas as perguntas que a gente recebeu aqui até o momento. Quem tiver mais dúvidas, eu acho que a gente pode deixar um link depois para vocês mandarem. Eu acho que algumas coisas que foram faladas aqui talvez desperte alguma curiosidade de vocês. Então, a gente vai abrir uma caixinha de dúvidas lá, acho que no Instagram. E aí vocês podem conversar, a gente continua conversando com vocês, né? Sim, e aí a super. próxima semana a gente conversa sobre exames para avaliar a fertilidade feminina. Quais são os exames que a gente geralmente pode fazer, tá? Para aumentar para aumentar a investigação, não somente o ultrassom, né? Sim. A gente fala, mas exames que podem serem feitos para avaliação dessa fertilidade, certo? Não esqueçam que a gente ainda tem mais 3 lives esse mês, então se programem toda quinta-feira, provavelmente, acho que essa é a próxima, a gente vai ter, e talvez no sábado, nos outros sábados a gente também tem as lives. Exatamente. Né? E eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer quem mandou as mensagens para nós, né? E pedir para vocês continuarem aqui com a gente ao longo do mês. É isso. A live vai ficar salva, então também, se vocês quiserem depois assistir, vai ficar aí no YouTube, certo? É isso. Obrigado, gente. Obrigado para quem se inscreveu. E até mais. Tchau. Tchau, tchau.